ver aqui algumas experiências de Davi. Davi foi um homem que, de fato, viveu muitas aflições, travou grandes batalhas, vivenciou grandes embates, mas o Senhor lhe deu vitórias. Então ele tem motivos somados, de modo que ele chega a dizer no Salmo 86: no dia da minha angústia eu vou clamar a ti, porque eu já sei que tu me respondes. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, e não há nenhum deles que possa fazer o que tu fazes. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão diante da tua face e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas, só tu és Deus. Amados, nós vamos pensar numa experiência vivida por este homem de Deus, que foi uma experiência de muita perseguição. Pois a Bíblia conta, e conta com detalhes, no capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, que na proporção que Davi ia se destacando como um guerreiro, o ciúme e o ódio de Saul aumentava contra ele, até que a nação já reconhecia Davi como um guerreiro maior, mais capacitado do que Saul. E Saul o convida ao palácio e se prepara para matar Davi. Saul tinha uma lança enorme, que fora projetada de acordo com sua estatura, sua força, sua habilidade também como um grande guerreiro, de modo que sua lança era muito grande, muito pesada, também muito afiada. E ele, assentado no trono, manda chamar Davi, e o intento do seu coração era arremessar a lança contra Davi, de modo que a lança, havendo trespassado o corpo de Davi, também se fixasse na parede. E quando Davi se aproxima, ele arremessa a lança. Davi se esquiva, a lança crava na parede e Davi foge. Ele vai para casa. Em casa, ele não pode ficar muito tempo, porque o rei envia soldados para que o tragam à sua presença. E quando os soldados de Saul chegam à casa de Davi, Mical lhe dá fuga pela janela e manda dizer para o rei que Davi está doente. A notícia chega. E Saul, ele diz: vocês vão e trazem Davi com cama e tudo. E como dizem os mafiosos, o homem é meu, não o matem, tragam, porque eu é que quero matá-lo, eu quero ter o prazer de matá-lo. Então os soldados retornam à casa de Davi, mas Davi não está lá. Onde está Davi? Davi havia fugido e já estava reunido com Samuel e uma multidão de profetas em Naiote Ramá. E o que ele estava fazendo ali na companhia de Samuel e dos demais profetas? Estavam orando e profetizando. Fico pensando que estava havendo ali um trabalho à semelhança do trabalho do círculo de oração. Samuel reuniu em sua casa profetas e também Davi, e estavam orando, e a Bíblia declara, estavam profetizando. A notícia chega para Saul que Davi está na casa de Samuel em Naiote Ramá. Então ele chama, posso imaginar, um capitão, que juntamente com os seus soldados foram a Naiote Ramá para prender a Davi e trazê-lo à presença do rei. Mas o que aconteceu? Quando o capitão e seus soldados adentram a casa de Samuel, onde eles estão em oração e profetizando, a
aquele capitão com os seus soldados também passam a profetizar. Eles então não efetivam a prisão de Davi. Eles passam a cultuar. A notícia chega para o rei, que faz a designação de mais um capitão, que com os seus soldados recebem a ordem expressa de efetivar a prisão de Davi e conduzi-lo à presença dele, Saul, porque Saul quer matá-lo. Mas vejam o que aconteceu quando eles chegam a Naiote Ramá, que entram à casa de Samuel. O Espírito do Senhor vem sobre eles e eles também passam a profetizar. O culto está aumentando, está tendo mais fervor, mais profecia, um número maior de pessoas cultuando a Deus. Bendito é o nome do Senhor. O avivamento está maior. A notícia chega ao palácio e o que faz Saul? Ele chama outro capitão que também com os seus soldados vão até Naiote Ramá. E eles vão recomendados a efetivar a prisão de Davi e trazê-lo à presença do rei. O rei quer matá-lo. Mas Davi continua lá orando. Orando. Imagina aí um avivamento ou um círculo de oração presidido por Samuel. Samuel, aquele homem que profetizou, começou ainda criança até muito velhinho, e a Bíblia diz que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Então ele está lá, Davi está lá, Samuel está lá, a multidão de profetas agora é maior. E quando o terceiro capitão adentra a casa de Samuel, ele também, juntamente com os seus soldados, começa a profetizar. Glória! Quero que pensem comigo como Deus trabalha para dar livramento, como Deus trabalha para fazer milagres, como Deus trabalha para fazer maravilhas, como o Senhor age. Os senhores têm a experiência, nossas irmãs também. Muitas coisas Deus realizou em nossas vidas do modo que nós não esperávamos, no modo em que não pensávamos. É o Senhor que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. O operar de Deus é grandioso, aleluia. Ele é a autoridade soberana e Ele sabe como fazer as coisas. E não cabe a nós questionar. Inclusive a Bíblia diz que ninguém pode estorvar a sua mão, ninguém pode atrapalhar o agir de Deus. Mas a notícia chega no palácio e Saul diz: agora quem vai sou eu. E eu não penso que Saul chamou apenas soldados, não chamou apenas capitães, ele deve ter chamado generais. Ele formou uma tropa de elite e disse: nós vamos agora, e eu quero ver se este negócio de profecia vai nos atrapalhar. E eles tomam o caminho, e ele estava tão cheio de ódio que ele errou o caminho. A Bíblia diz que ele se perdeu. E lá no caminho, ele, junto a um poço seco, ele pediu informações. E recebendo a informação, ele tomou o caminho em direção à casa de Samuel. Mas veja o que aconteceu. O Espírito do Senhor veio ao encontro dele. A partir dali, daquele ponto que ele tomou o caminho certo para a casa de Samuel, o Espírito do Senhor veio ao seu encontro e ele seguiu o resto do caminho já profetizando. Adentra a casa de Samuel, profetizando. Profetiza o resto do dia, profetiza a noite toda, profetiza até o amanhecer do dia. Aí Davi tem muita razão. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Clamou este pobre e o Senhor o ouviu. Me deixem perguntar:
Quem já clamou e foi ouvido pelo Senhor? Quem tem testemunho de resposta de oração? Então esse privilégio não é exclusivo de Davi. Este privilégio não é só dele. Esse privilégio também é meu, também é nosso. Então, como ele fala, também podemos falar. Se formos angustiados outra vez, nós já sabemos o que fazer. Nós vamos clamar ao Senhor, porque sabemos que Ele vai nos ouvir. Porque entre os deuses não há semelhante ao nosso Deus. O Deus das nações, os deuses das nações são fúteis, são inúteis, são coisas vãs. Mas o nosso Deus, Ele fez o céu e Ele fez a terra. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a sua face e glorificarão seu nome, porque o Senhor é grande e faz maravilhas. Só Ele é Deus.